esquisito, todo mês sangra. Um sexto sentido maior que a razão. Bem, gente, hoje estou aqui para falar para vocês a respeito do ressecamento vaginal. O ressecamento vaginal, ele pode aparecer em algumas fases da vida feminina, não necessariamente só na fase do climatério, que é a fase ali que está próximo da menopausa. Menopausa seria a última menstruação da mulher e o climatério, ele pode estar ali se estendendo entre alguns anos antes da mulher entrar na menopausa e alguns anos que se seguem à menopausa, variando ali entre os 45 e os 55 anos, vamos dizer assim. É uma coisa bem variável. As mulheres aqui no Brasil, elas costumam entrar na menopausa por volta dos 47 aos 51 anos, a grande maioria nos 51 anos, tá? Então, o ressecamento vaginal, ele pode ser decorrente de algumas infecções vaginais, quando você tem uma alteração, uma irritabilidade causado por alguma bactéria, pode causar ali, além da dor do corrimento, o ressecamento da vagina. Por exemplo, pacientes que têm às vezes candidíase, ela chega e ela fala: doutora, eu estou com corrimento tipo nata de leite, uma coisa coalhada, uma massa, começou amarelada, foi passando, ficou branca, amarelada, esverdeada, mas eu sinto também que quando eu vou ter relação sexual está muito irritado, é uma coisa seca, não lubrifica adequadamente. Então tem uma variabilidade ali daquela mucosa, daquela secreção e impede que as minhas glândulas de Skene, glândulas de Bartholin, que são responsáveis pela lubrificação da vagina durante o ato sexual, façam a lubrificação adequada dessa região. Então, nós temos alguns cistos nessas glândulas, cisto da glândula de Bartholin, cisto da glândula de Skene, cistos das glândulas parauretrais, que concorrem para a lubrificação adequada da vagina, que, quando estão acometidas por alguma doença, por alguma infecção, fazem com que isso não aconteça adequadamente. E isso tem que ir ao ginecologista e fazer o tratamento. Muitas vezes o tratamento tem que ser com medicações, anti-inflamatórios, antibióticos, cremes vaginais e também, às vezes, tem que ser com cirurgia. A outra coisa é durante a amamentação. Na amamentação, eu tenho uma alteração hormonal que faz com que o epitélio da vagina fique atrófico e isso diminui a minha lubrificação fisiológica normal durante a excitação no ato sexual. Então, eu vou ter um epitélio mais atrófico que se assemelha à atrofia genital que acontece após a menopausa. E isso vai fazer com que eu tenha mais ressecamento na vagina, tá? Eu tenho que ter muito cuidado com os sabonetes, com os meios que eu estou utilizando para fazer a minha higiene íntima, porque se eles não forem adequados, eu posso estar retirando a minha proteção normal do epitélio vulvo-vaginal e provocando um ressecamento, uma ação irritativa, tá? Então, aí nós temos que estar salientando o uso dos lubrificantes durante o ato sexual. Se a mulher não está devidamente excitada durante o ato sexual, é de bom tom que ela use um lubrificante. E o parceiro não pode estar dizendo: ah, mas você não fica molhadinha, ah, mas você não está se excitando, você não gosta de mim o suficiente, você está aqui comigo, você está com a cabeça no outro canto, o que você está pensando e tal, por que você não consegue? Para com essas coisas, tá? Manda essa mulher explicar para ele que o organismo feminino é algo muito mais complexo e que ele não tem nem alcance muitas vezes para determinadas coisas. É melhor falar isso do que ficar toda ardida e no outro dia não conseguir nem urinar adequadamente porque teve uma relação ali no seco, tá? E que irritou, que vai lesar ali e causar um edema, um inchaço na região da parede anterior da vagina, onde tem o trígono vesical, onde desemboca os dois ureteres e a saída da uretra, que fica na região anterior da vagina, que durante os movimentos do pênis entrando e saindo da vagina vai causar um edema e uma irritabilidade grande nessa parte, que causa
A famosa cistite da lua de mel. O que é isso? É exatamente muita relação sexual num curto período de tempo em que você, muitas vezes, a mulher não está nem lubrificada o suficiente para poder fazer o ato. Então, os lubrificantes, eles devem ser utilizados, principalmente os lubrificantes à base de água, e quanto menos agentes químicos, melhor, né? Esse negócio de muito gostinho de uva, de cereja, não sei de que, de menta, que esquenta, que esfria, que gela, que não sei o que, sabor de mil e uma coisas, de açaí, de guaraná, não sei das quantas, de pimenta. Olha, gente, quanto mais natural possível. Quanto mais próximo do fisiológico, melhor. Menos irritabilidade, menos efeitos alergênicos vai ter. Os lubrificantes na hora do ato sexual. As mulheres que já têm um ressecamento vaginal ocasionados por déficits hormonais, por falta de estrogênio, que são as mulheres que já se encontram no período do climatério ou ali próximo da menopausa ou após imediatamente a menopausa, você tem que usar, além do lubrificante no ato sexual, você tem que ter o tratamento da atrofia genital, o tratamento dessa atrofia epitelial causada pelo hipoestrogenismo. Então, eu tenho que repor esse estrógeno local. Se for uma mulher que esteja fazendo a reposição hormonal sistêmica, ótimo. Mas eu muitas vezes tenho que lançar mão do estrogênio tópico. E aí vão os cremes vaginais, em que o ginecologista vai estar passando adequadamente de acordo com cada caso. E ele vai iniciar o tratamento usando os cremes vaginais ou então comprimidos vaginais à base de estrogênio. Ali vai iniciar com uma aplicação diária, à noite, quando for deitar. E depois ele pode estar espaçando para fazer em noites alternadas ou depois 2 vezes por semana. Esses seria uma reposição hormonal, terapêutica, estrogênica, tópica, com ação na região genital, que vai ter ação também, inclusive ali ajudando para que ela não tenha cistite, né, por atrofia. E temos os hidratantes vaginais. Então, nós temos a estrogenoterapia tópica, nós temos os hidratantes vaginais e nós temos os lubrificantes vaginais, tá? Então, esses são os mais simples, tá? Tem alguns outros procedimentos que são feitos com máquinas, tem aparelhos hoje em dia com alta frequência, tem aparelhos com laser de CO2, que vai causar ali um estímulo do colágeno, um estímulo a nível das célulazinhas e das fibras musculares ali da vagina, que vão estar propiciando com que haja uma regeneração dessa mucosa, do trofismo dessa mucosa, e que pode ser lançado mão muitas profissionais que fazem essa terapêutica de regeneração tópica, íntima, feminina, lançam mão desses métodos e desses equipamentos para auxiliar nessa regeneração, né, do epitélio e do trofismo vaginal e também a nível ali de trígono e de bexiga. Mas os mais simples é isso que eu estou falando. Estrogenoterapia tópica, hidratantes vaginais, que é uma coisa mais moderna, que surgiu há pouco tempo e que tem tido excelentes resultados. Os hidratantes vaginais, geralmente eles são à base de água também e à base de ácido lático, em que você pode ter uma hidratação do epitélio da região vaginal e da região ali da entrada no introito vaginal. Você pode estar aplicando 2 vezes por semana e durante o uso do estrogênio tópico e do hidratante vaginal, você pode ter relações sexuais. Porque eu não vou estar usando, não é um creme para tratar um processo infeccioso. Como muitas vezes a gente passa um creme para um corrimento, para uma vulvaginite e diz para a paciente, olha, durante o uso do creme, de preferência não manter relação sexual. Mas no uso do hidratante e da estrogenoterapia tópica, você não está proibida de ter sua relação sexual. Pelo contrário, você pode ter normalmente. E essa hidratação do epitélio vaginal com os hidratantes, tem vários no mercado, tá, gente? Vários. Preços variados, composições variadas. Nós temos o Belami, Vagidrate, Alufen, Clifemin, Vagifem. Tem vários que estão
disponíveis nas farmácias, não precisa de receita médica e você pode chegar, assim como você compra um cosmético para hidratar o seu rosto, um protetor solar, você vai comprar um hidratante vaginal e vai estar usando. E não precisa ser utilizado também só pela mulher que já está no período do climatério ou ali próximo da menopausa, antes ou depois. Não. Pode ser usado em qualquer fase em que você sinta que tem a necessidade de ter um arsenal que lhe auxilie nessa lubrificação da vagina. E principalmente quando você nota que durante o ato sexual você não está tendo uma lubrificação adequada. Relação no seco não dá certo. Tem que parar na hora. Ah, não estou lubrificada. Não, vamos usar aqui alguma coisinha. Quero aqui um lubrificante, quero alguma coisa, tá? Saliva não é o adequado, porque tem bactérias que estão na boca que vai para lá e que vai causar gardnerella, vaginose, candidíase e tudo mais. Então, o ideal é o que tem que ser usado, tá bom? Para prevenir esse tipo de coisa, esses sintomas desagradáveis de ardor, de irritabilidade, de polaciúria, que é ficar indo no banheiro distante, fazendo xixi e às vezes ali no final aquela disúria terminal, que é uma coisa extremamente desagradável para a mulher após uma relação assim. Então, era isso que eu tinha para dizer para vocês a respeito do ressecamento, a respeito da secura vaginal, que é uma das coisas que mais leva as mulheres no consultório, principalmente nessa fase do climatério e próximo da menopausa e também no período da amamentação, em que nós temos o hipoestrogenismo ali instalado, tá bom? Então, é isso e espero que eu tenha auxiliado